A essência do ser, o impacto do eu sou. Introdução. O poder por trás das palavras. Você já parou para pensar no peso das palavras que você diz todos os dias? Tipo, aquelas que saem no automático, sem filtro, sem nem perceber? Pois é, o que a gente fala tem um poder que vai muito além do que parece. E quando a frase começa com eu sou, aí o buraco é ainda mais embaixo. Pode parecer só uma forma de falar, mas não é. Eu sou é um decreto, uma ordem para o universo. É como se a cada vez que você dissesse essas duas palavrinhas mágicas, você estivesse apertando o botão de criar na sua própria realidade. Olha só que loucura. Se você diz, eu sou burro, eu sou azarado, eu sou pobre, você está carimbando essas verdades dentro de você. Está assinando embaixo, está criando mesmo sem querer. Agora, experimenta mudar isso por eu sou inteligente, eu sou abençoado, eu sou abundância em forma de gente. Viu como até o corpo responde diferente? O coração até dá uma batidinha a mais. A real é que o mundo externo só obedece àquilo que você declara por dentro. E não tem jeito. O universo leva tudo ao pé da letra. Ele não julga, não interpreta, não dá desconto. Só responde. Nesse livro eu quero te mostrar como essas palavrinhas simples carregam uma força quase mágica. E mais, como você pode usar isso a seu favor para mudar sua história, curar feridas, atrair oportunidades e, principalmente, voltar para sua essência verdadeira que está aí dentro de você, só esperando ser lembrada. Então, se você está cansado de viver no piloto automático, de repetir padrões que te sabotam, de se sentir pequeno num mundo tão gigante, vem comigo. Vamos descobrir juntos o impacto real do eu sou. Spoiler: quando você entender de verdade esse poder, nada mais vai ser como antes. Se prepara, porque o que vem pela frente não é só um livro, é um espelho da sua alma. E ele está prestes a te mostrar algo que talvez você tenha esquecido. Quem você realmente é. Tudo começa com eu sou. Sabe aquele momento em que a gente acorda, olha no espelho e solta um eu sou isso, eu sou aquilo? Pois é. Parece bobo, mas ali começa uma jornada invisível que define quase tudo que vem depois. Cada palavra que sai depois do eu sou é tipo um bilhete de embarque para um destino específico. Você pode estar se mandando para um lugar incrível ou para um beco sem saída. Quando eu entendi isso, minha cabeça deu um nó, porque olha só, a maioria de nós vive repetindo coisas como eu sou ansioso, eu sou péssimo com dinheiro, eu sou azarado no amor. E nem percebe que está plantando essas sementes no solo da própria mente. Só que o mais doido é que essas palavras não ficam só no ar. Elas criam raiz. Elas viram pensamento, depois emoção, depois comportamento. E quando a gente vê, viraram a nossa realidade. Um simples eu sou vira um mapa que o universo segue e arrisca. Agora imagina o que acontece quando você vira esse jogo e começa a declarar eu sou suficiente, eu sou capaz, eu sou luz no meio do caos. Aí é que a mágica começa, porque você não está só falando bonito, você está ativando a sua essência, despertando aquilo que sempre esteve aí, mas que talvez tenha sido abafado pelas vozes de fora. Essa jornada com o eu sou não é sobre inventar um personagem fake e sair por aí se enganando. É o contrário. É sobre lembrar de quem você sempre foi, antes do medo, da crítica e da dúvida. É sobre voltar para casa, para sua casa interior. E olha, não precisa saber o caminho todo agora, só precisa dar o primeiro passo. E ele começa com uma escolha simples. O que você vai dizer depois do seu eu sou? A resposta pode mudar tudo, porque no fim das contas, você é o que acredita ser. Então, bora escolher com mais amor, mais consciência e um pouquinho de coragem. Também, porque ser você nunca foi um erro, sempre foi o seu maior poder. Eu sou. Duas palavras que movem o universo inteiro.
Tá aí uma coisa que parece simples, mas carrega uma força absurdamente poderosa. O famoso e muitas vezes subestimado eu sou. Sério mesmo, duas palavrinhas só. Duas. E quando você entende o que elas fazem, tudo muda. E eu não tô exagerando. Porque o eu sou não é só uma forma de começar uma frase, é uma declaração de existência. É como apertar o botão criar no painel de controle do universo. Toda vez que você fala eu sou, o universo para, presta atenção e pensa: ah, é? Então tá, vamos tornar isso real. É tipo mágica, só que uma mágica que obedece à sua voz, o seu comando, o que você acredita de verdade. Mas aqui vai o segredo. O universo não julga o que você diz. Ele não pergunta se é verdade, se é mentira, se você está só desabafando ou se falou sem pensar. Ele simplesmente aceita e começa a alinhar tudo ao redor para confirmar a sua afirmação. Sim, é surreal, mas é assim que funciona. Agora para e pensa quantas vezes você já disse: eu sou burro, eu sou feio, eu sou fracassado, ou até aquele clássico: eu sou azarado mesmo, fazer o quê? Pois é, e adivinha? A vida vai lá e entrega exatamente isso, porque você decretou. Você assinou com selo, carimbo e firma reconhecida. Aí, quando algo dá errado, a gente ainda solta um: tá vendo? Eu sabia. E claro que sabia. Você plantou isso com palavras, regou com sentimento e colheu com a realidade. Mas calma, a notícia boa é que dá para virar esse jogo. Tipo agora. Basta trocar o script. E imagina só começar o dia dizendo: eu sou luz, eu sou paz, eu sou próspero, mesmo antes do dinheiro chegar. Eu sou a mudança que eu esperava. A vibe muda na hora. O corpo sente, a energia responde, porque você não tá só falando, tá ativando uma frequência. Tá sintonizando com uma versão sua que já existe, só estava adormecida. Então, por que o eu sou é a afirmação mais poderosa do universo? Porque ele te conecta direto com a fonte criadora. Ele não espera, ele não pede permissão, ele simplesmente cria. E agora que você sabe disso, me diz, o que você vai criar com o seu próximo eu sou? Porque, meu amigo, isso define tudo. Um convite inesperado. Redescobrir quem você sempre foi. E se eu te dissesse que a pessoa que você acredita ser talvez nem exista de verdade? Calma, não pira. Eu tô falando daquele personagem que você criou para se encaixar, para agradar, para sobreviver. Aquele eu que foi sendo montado aos poucos, com base nas opiniões dos outros, nos traumas, nas comparações e nas expectativas que jogaram em cima de você desde pequeno. Mas, no meio de tudo isso, tem uma voz bem baixinha aí dentro, né? Uma voz que sussurra de vez em quando algo tipo: ei, será que é só isso mesmo? Pois é. Essa voz é o convite mais honesto e corajoso que você pode aceitar na vida. O convite de redescobrir sua verdadeira identidade. Aquela que não depende de título, aparência, status, currículo ou aprovação alheia. Porque, olha, você não é o que te disseram que era. Nem o que a escola rotulou, nem o que a família cobrou, nem o que a sociedade esperava. Você é muito mais. Você é a essência antes da bagunça toda começar. E eu não tô falando aqui de se reinventar, não. Tô falando de voltar para casa, sabe? De tirar as camadas que te deram e reencontrar a sua raiz, a sua luz. Aquilo que sempre foi seu, mas ficou escondido debaixo de tanta obrigação e medo de ser rejeitado. Esse livro é um chamado para lembrar quem você é de verdade. Um empurrãozinho para você parar de se diminuir, parar de tentar caber onde não pertence e começar a viver com alma, com propósito e com presença. Então bora lá. Bora aceitar esse convite, porque cá entre nós tá mais do que na hora de reencontrar o seu eu sou, mais puro, mais livre e mais você. E ó, não precisa de bagagem, só coragem. Parte 1.
A ilusão do personagem. Vamos combinar uma coisa aqui, só entre a gente. Quantas versões de você existem por aí? Aquela que aparece no trabalho, a que tenta agradar todo mundo na família, a que finge estar bem nas redes sociais, e a que chora escondida no travesseiro quando ninguém tá vendo? Pois é, a gente vai colecionando papéis ao longo da vida como se fosse figurino de teatro. Cada lugar exige uma máscara diferente, e a gente vai se adaptando, sorrindo quando não quer dizendo tá tudo bem, quando por dentro tá tudo virado do avesso. Mas chega uma hora que o cansaço bate, porque manter esse personagem exige energia demais. E o mais triste, quanto mais a gente interpreta, mais se afasta da nossa essência real. Aquela parte nossa que não precisa fingir nada, nem provar nada para ninguém. Nessa parte do livro, eu quero te convidar para dar uma boa olhada nesse personagem que você tem vestido sem perceber. Vamos desmontar, com carinho, cada pedacinho dessa fantasia que te colocaram, ou que você mesmo criou para sobreviver. Não é para julgar, nem para se culpar. É só para entender, para enxergar. Porque só dá para se libertar da ilusão quando a gente reconhece que está preso nela. E, olha, vai doer um pouquinho em alguns momentos, tá? Mas também vai libertar, vai trazer clareza, vai fazer você lembrar que por trás de todo esse eu que o mundo enxerga, existe um eu sou limpo, leve, cheio de verdade e pronto para emergir. Preparado para tirar a máscara? Então bora. A verdade pode até assustar no começo, mas ela tem um gosto de liberdade que vicia. Capítulo 1. Quem você pensa que é? Agora me responde de coração. Quem você pensa que é? Mas responde de verdade, sem filtro, sem aquele automático que a gente solta quando alguém pergunta quem é você, e a gente já vem com nome, profissão, idade, signo, CPF e grupo sanguíneo. Só que será que isso tudo é realmente você? Ou será que você só aprendeu a se definir assim porque foi o que o mundo te ensinou? Desde pequenos, vão colando rótulos na gente. Esse aqui é tímido, aquela ali é boazinha, esse menino é terrível, ela nunca vai dar certo. E sem perceber, a gente vai aceitando essas etiquetas como se fossem tatuagens, na alma. E o pior, a gente passa a repetir essas coisas como verdades absolutas. E aí, quando a vida pede uma mudança, um salto, uma nova versão, a gente trava, porque no fundo ainda carrega aquele pensamento: eu sou assim mesmo? Mas será? Será que você é mesmo esse personagem que o mundo moldou? Ou será que tem um eu sou gigante, potente e esquecido aí dentro, só esperando a chance de se revelar? Esse capítulo é tipo um espelho, e não daqueles que mostram só o rosto, mas um que reflete a alma por trás do rótulo. Aqui a gente vai começar a desmontar esse quebra-cabeça que te ensinaram a chamar de você. E olha, pode ser que no começo dê um bug na cabeça, mas aguenta firme. Porque a maior libertação da sua vida começa quando você percebe que não é quem pensava que era. É muito mais. Então bora, é hora de tirar o crachá, soltar a fantasia e começar a se encontrar de verdade. Porque no fundo, você sempre foi. Só esqueceu por um tempo. Entre sorrisos e silêncios, as máscaras que a gente aprende a usar. Vamos falar a real? Todo mundo usa uma máscara. Sim, todo mundo. E não tô falando de fantasia de carnaval, não. Tô falando daquela máscara invisível que a gente coloca para se encaixar, para agradar, para evitar conflito, para ser aceito. A gente vai vivendo e, sem nem perceber, começa a assumir papéis diferentes para cada lugar que pisa. No trabalho, vira o profissional que nunca erra. Em casa, talvez seja o filho obediente, o parceiro forte, o que segura tudo. Com os amigos, o engraçado, o de boa. E no meio disso tudo, onde ficou o seu verdadeiro eu? É doido pensar nisso, né? A gente passa tanto tempo tentando ser o que esperam da gente que esquece de ser quem realmente é. E pior,
Com o tempo, essas máscaras colam no rosto. A gente se confunde com elas. Começa a achar que é o papel que está interpretando. Mas sabe o que mais me assusta? É que às vezes a gente se esconde tanto que nem sabe mais como tirar a máscara. Parece que desaprendeu. Parece que se tirar, o mundo não vai mais reconhecer. Só que, e se for justamente aí que começa a liberdade? Essas máscaras até ajudam em alguns momentos, não vou mentir. Elas protegem, evitam exposição, nos dão segurança, mas também limitam, sufocam, aprisionam, porque você nunca vai se sentir plenamente feliz sendo metade de si mesmo. Por isso, esse texto é um lembrete, um cutucão, sabe? Para te fazer pensar quais papéis você tem assumido só para se encaixar. E será que chegou a hora de deixar cair aos poucos o peso de sustentar aquilo que você não é? Ser de verdade pode dar medo no começo, mas depois é leveza pura. É a alma respirando aliviada. É o eu sou voltando a brilhar, sem precisar de filtro, de performance ou aprovação. Então, que tal começar agora? Só um pedacinho da máscara hoje. Amanhã mais um. Até que um dia você se olhe no espelho e diga: prazer, esse sou eu. Sem roteiro, sem papel, só eu. Identidade é rótulo. Essência é raiz. Já parou para pensar que aquilo que você acredita ser pode não ser quem você realmente é? Pois é. Isso parece meio confuso no começo, mas fica aqui comigo que você vai entender direitinho. A gente cresce ouvindo que tem que ter uma identidade, né? Um nome forte, uma profissão de respeito, um jeito de ser que combine com o que esperam da gente. E aí, aos poucos, essa identidade vai virando uma armadura, uma etiqueta, um rótulo colado na testa. Só que identidade, meu amigo, é o que você aprendeu a ser. É construída com base no que te disseram, no que te ensinaram, no que deu certo ou errado na sua vida. É tipo a capa do livro, bonita por fora, mas não conta toda a história. Agora, essência. Então, a essência é outra coisa. Ela é o que você já era antes de qualquer influência. É a sua verdade crua, pura, intensa. É aquele brilho no olhar quando você está fazendo algo que ama. É a paz que sente quando está sozinho e mesmo assim completo. É aquela voz interna que sussurra: isso aqui sou eu. Enquanto a identidade muda com o tempo, com os lugares e com as fases, a essência não muda. Ela é sua desde sempre. E vai continuar sendo, não importa o que aconteça. O problema é que, no corre do dia a dia, a gente confunde uma coisa com a outra, acha que é o emprego, o status, o rótulo social, e vai esquecendo daquilo que pulsa por dentro, daquilo que não precisa ser mostrado para ser sentido. Mas olha só, quando você para de se identificar tanto com a sua identidade e começa a se reconectar com a sua essência, tudo muda. Tudo mesmo, porque é a essência que te alinha com o propósito, com a alegria verdadeira, com a paz que não depende de mais nada. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito ainda. Você está vivendo a sua essência? Ou só carregando uma identidade? Se a resposta te incomodar um pouco, relaxa. É sinal de que você está pronto para voltar para casa, para dentro, para o seu eu sou mais real. E isso, meu amigo, é o começo de tudo. Capítulo 2. A armadilha do ego. O ego. Esse personagem interno que adora ter o controle da situação, quer estar sempre certo e se desespera só de pensar em parecer frágil. E o mais curioso, ele é tão bom no que faz que a gente nem percebe quando está preso nessa teia. Mas calma, não estou aqui para dizer que o ego é o vilão da história. Na real, ele só quer proteger a gente. O problema é que ele faz isso de um jeito meio exagerado, sabe? Tipo um alarme sensível demais que dispara com qualquer ventinho. E aí, para nos proteger, ele começa a inventar um monte de histórias. Você não é bom o bastante, melhor não tentar. E se rirem de você? Fica onde está, é mais seguro.
O ego tem pavor do desconhecido. Por isso ele se apega à velha identidade, aos papéis, às máscaras. E adivinha? Toda vez que você tenta crescer, se libertar ou fazer algo fora do script, ele grita: "Ei, volta aqui, você vai se machucar." E aí a gente recua, a gente trava, a gente se sabota. Mas o pior de tudo é que o ego é mestre em disfarces. Às vezes ele aparece como medo, outras vezes como orgulho, e até como aquela vontade doida de ser admirado o tempo inteiro. Ele quer aplausos, reconhecimento, likes, aprovação. Porque, no fundo, o ego morre de medo de não ser visto. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como funciona essa armadilha silenciosa. E, mais importante, como começar a sair dela com leveza e consciência. Porque, olha, você não é o seu ego, você é a consciência que o observa. Você é o eu sou por trás do teatro. Então, bora abrir essa cortina e enxergar o que está por trás do palco? Talvez, pela primeira vez, você perceba que o maior sabotador da sua vida não é o mundo lá fora. É o personagem que você acreditou que precisava ser para se sentir amado. Mas a boa notícia é, você pode soltar esse papel agora mesmo. E o verdadeiro você vai continuar ali, inteiro, forte, livre, como sempre foi, o grande ilusionista. Como o ego constrói uma realidade que não existe. Sabe quando você está andando por aí, achando que está tudo sob controle, que você sabe quem é, o que quer, o que sente, e de repente vem aquele vazio estranho que você não sabe explicar? Pois é. Muitas vezes, isso é só um sinal de que o ego está comandando o show. E olha, ele é craque em montar um cenário bem convincente. Ego é tipo aquele arquiteto de realidade que projeta uma vida inteira baseada em medo, comparação e aparência. Ele constrói castelos enormes, cheios de "eu preciso ser assim, tenho que ter aquilo, ninguém pode me ver fracassar." Só que esses castelos são de areia, lindos por fora, mas desabam na primeira onda de verdade. A real é que o ego não se importa com o que é real. Ele só quer manter a ilusão viva. E ele faz isso com frases como: "Você não pode errar. Você precisa ser melhor que os outros. Você só vale algo se for admirado. Você não pode mostrar fraqueza." E assim, aos poucos, a gente vai vivendo uma vida inteira para alimentar um personagem, para sustentar um papel que não tem nada a ver com a nossa essência. E o mais louco é que a gente nem percebe que está dentro de um teatro. Enquanto isso, a essência vai ficando lá no fundo, sufocada, quase sem espaço para respirar. Mas ela não desiste. Ela sussurra, ela chama, ela cutuca. Porque no fundo, você sente que tem algo errado, mesmo que tudo pareça certo por fora. O ego constrói uma realidade baseada na falta. Falta de amor, de reconhecimento, de valor. E aí ele diz que a solução está fora, no status, no sucesso, na opinião dos outros. Mas tudo isso é só maquiagem. Quando a gente tira, percebe que a realidade verdadeira não precisa de esforço para ser. Ela simplesmente é. Então, se você está cansado de se sentir perdido, sufocado, desconectado, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para isso. Talvez a sua vida não esteja quebrada. Talvez só precise derrubar o cenário falso que o ego construiu e reconstruir com calma algo que seja de verdade. E aí, bora tirar a fantasia e ver o que acontece? Porque, olha, a sua verdade é bem mais bonita do que qualquer papel que o ego inventou. O ego e o eu sou. A resposta que te encolhe. Já reparou como, às vezes, quando você tenta afirmar algo grandioso sobre si mesmo, tipo, "eu sou capaz, eu sou luz, eu sou merecedor", vem uma vozinha lá do fundo que rebate na hora? Pois é, essa voz é o ego, todo cheio de limites, tentando te puxar de volta para o mundinho seguro que ele criou. O ego não gosta de expansão. Ele gosta do conhecido, do controlável, do previsível.
Por isso, toda vez que você solta um eu sou, que vai além do que ele acha possível, ele entra em pânico. Começa a sussurrar: "Ah, mas você não é tudo isso não." Para de sonhar alto. Quem você pensa que é para dizer isso? Você nem consegue manter aquilo que promete, e assim o ego transforma o eu sou num eu sou só isso aqui mesmo. Ele corta suas asas antes mesmo de você tentar voar. O pior é que ele faz isso com base no passado. Tudo o que ele sabe sobre você vem do que já aconteceu, do que deu errado, do que doeu. E aí ele joga essas lembranças na sua cara e diz: "Tá vendo? Melhor não se empolgar." Ou seja, ele responde ao eu sou com medo, com limitação, com dúvida. Mas a verdade é que o ego só enxerga o que está na superfície. Ele não consegue acessar a profundidade da sua essência. Ele não entende o poder real que existe por trás de um eu sou dito com o coração, com fé, com consciência. Porque o ego se alimenta de escassez. A essência vibra em abundância. Quando você diz eu sou abundância, o ego ri. Quando você diz eu sou amor, ele procura lembranças de rejeição. Quando você diz eu sou livre, ele tenta te lembrar de tudo o que te prende. Mas olha, você não precisa obedecer essa voz. Você pode escolher outra. Pode afirmar algo maior do que o ego consegue entender. E aos poucos, você vai ver que é real. Então, da próxima vez que o ego tentar limitar seu eu sou, apenas respira, sorri e responde: "Obrigado pela sua opinião, mas eu sou muito mais do que você consegue imaginar." E segue em frente. Porque no fim das contas, é a sua essência que tem a última palavra. Capítulo 3. O despertar do véu. Tem uma hora na vida em que nada mais faz sentido como antes. As coisas que antes pareciam tão importantes já não brilham tanto. O que te dava segurança, de repente, vira incômodo. O que você aceitava calado começa a gritar por dentro. E aí, sem aviso, vem aquele estalo. Tem algo errado. Algo não encaixa. Algo em você quer acordar. Esse momento, que para muitos parece uma crise, na verdade é o começo de tudo. É quando o véu começa a cair. O véu do ego, das crenças limitantes, dos papéis forçados, das ilusões que você acreditou por tanto tempo. E, olha, pode ser desconfortável pra caramba. Mas também é libertador. É como se a alma dissesse: "Ei, acorda! Você não veio aqui só para sobreviver, para agradar, para seguir o script dos outros. Tem uma luz aí dentro e ela quer sair. Só que para isso acontecer, a cortina precisa ser puxada. E, meu amigo, não dá para desver o que foi visto. Uma vez que você enxerga, não tem mais volta." Nesse capítulo, a gente vai falar justamente sobre esse momento mágico e caótico do despertar. Aquela virada onde você começa a questionar tudo, inclusive quem você pensava que era. E sabe o que é mais bonito? Esse caos é só o começo da reconstrução. Porque só quando o antigo desmorona é que o novo pode nascer. Se você já passou por isso, vai se reconhecer em cada linha. E se ainda não passou, se prepara, porque uma hora a alma chama. E quando ela chama, não tem ego que segure. Então bora juntos atravessar esse véu? Porque do outro lado, te garanto, tem uma versão sua mais leve, mais verdadeira e muito mais viva esperando para te encontrar. Quando a vida nos chama para dentro, tem momentos que a gente até tenta ignorar. Mas a vida vai lá e dá um cutucão daqueles que não dá para fingir que não sentiu. É como se o mundo lá fora começasse a fazer barulho demais e, ao mesmo tempo, algo aqui dentro começasse a sussurrar. Ei, olha para você, escuta, sente. Esse é o tipo de chamado que não vem com fogos de artifício. Às vezes, ele vem disfarçado de tédio, de cansaço, de uma tristeza sem nome, de uma insatisfação que você não consegue explicar. E aí você percebe que não adianta mais correr, comprar, fingir, acumular, agradar, porque nada disso preenche mais. É aí
que a vida te chama para dentro. Não para te prender, mas para te libertar. Porque, vamos ser sinceros, a gente passou tempo demais olhando só para fora, querendo respostas nos outros, esperando validação, procurando sentido nas coisas que brilham por 5 minutos e depois viram pó. Mas quando esse chamado vem, meu amigo, não tem como escapar. A alma começa a pedir silêncio, verdade, conexão. Coisas simples, mas que a gente esqueceu no meio da correria. E é nessa hora que você começa a se encontrar de novo. Você começa a se fazer perguntas que nunca teve coragem de encarar. Quem sou eu, de verdade? O que eu estou fazendo aqui? O que me move de verdade? O que eu ando ignorando? Dentro de mim? E pode até dar medo, viu? Porque olhar para dentro assusta no começo. Tem bagunça, tem dor antiga, tem partes suas que você escondeu por tanto tempo que até parecem estranhas. Mas também tem uma luz, uma paz, uma força que você nem sabia que existia. Esse chamado é o início do despertar. É a alma batendo na porta, pedindo passagem. E só quem atende entende o valor disso. Porque uma vez que você entra nesse caminho, nunca mais volta a ser o mesmo. Então, se você está sentindo esse empurrãozinho da vida, não ignora. Aceita. Vai, entra, mergulha. Porque tudo o que você busca lá fora já está aí dentro, só esperando você voltar para casa. Quando tudo desmorona, é a essência chamando. Ninguém gosta de crise. De perda, então, nem se fala. A gente corre delas como se fossem monstros. Mas quer saber de uma coisa? Muitas vezes é justamente no meio do caos que a nossa essência começa a gritar. Porque quando está tudo bem, a gente se distrai. Vai vivendo no piloto automático, achando que está tudo certo só porque está funcionando. Mais ou menos. Só que aí vem uma perda, uma quebra, um tombo daqueles. Pode ser o fim de um relacionamento, uma demissão, um problema de saúde ou até aquele vazio que surge do nada. E, de repente, o chão some. As certezas evaporam. E você se vê cara a cara com o que evitou por tanto tempo. Você mesmo. No começo, dói. Dói muito. Mas depois, se você permitir, vem uma clareza absurda. Você começa a enxergar o que realmente importa, o que estava só ocupando espaço, o que era só ilusão. E o mais importante, você começa a lembrar quem você é de verdade. Esses momentos difíceis são tipo sinais disfarçados de tragédia, mas que na real são convites para você voltar para sua essência. Porque a vida não quer te punir, ela quer te acordar. Ela quer te mostrar que você é muito mais do que tudo aquilo que perdeu. Crises quebram o ego, e isso é maravilhoso, mesmo que na hora pareça o fim do mundo. Porque é quando o ego enfraquece que a essência tem espaço para aparecer. É no escuro que a luz interior brilha mais forte. É na queda que a alma se revela. Então, da próxima vez que tudo parecer estar dando errado, respira, silencia, observa. Pode ser que não seja o fim, seja só o começo da sua volta para casa. E se for difícil enxergar agora, tudo bem. Só não esquece. Algumas perdas são, na verdade, livramentos. E toda crise carrega uma mensagem da sua alma dizendo: volta para mim. Parte 2. O encontro com o Eu Sou. Depois de tanta máscara tirada, tanta ilusão desfeita, tanta bagunça emocional remexida, chega aquele momento especial, quase mágico, o reencontro com quem você sempre foi. Não a versão criada para agradar o mundo, mas sim a sua essência crua, viva, poderosa, o seu verdadeiro Eu Sou. Essa parte aqui é tipo o coração pulsante do livro, porque é aqui que a gente para de procurar fora e começa a olhar para dentro com outros olhos. Olhos mais suaves, mais amorosos. Olhos que reconhecem a própria luz sem precisar de holofote. O Eu Sou não é só uma frase bonita. É um portal, uma chave de acesso para tudo o que você quer viver de verdade.
Quando você começa a declarar com consciência, eu sou paz, eu sou abundância, eu sou merecedor, você não está só dizendo, você está ativando uma frequência. Está chamando a realidade certa para perto. É aqui que você vai descobrir que o seu poder não está em quem você finge ser, mas no que você assume ser. Porque olha, quando o eu sou sai de dentro com verdade e presença, nada mais consegue te parar. Nessa parte do livro, a gente vai explorar juntos o significado profundo dessas palavras, entender como elas moldam tudo ao nosso redor e como você pode usar o eu sou para resgatar sua paz, sua coragem, sua liberdade e sua vida real. Se prepara, porque esse encontro vai mudar o jeito que você se enxerga para sempre. Não é mágica, é consciência, é retorno, é cura. Bora! Encontrar esse você que sempre esteve aí, só esperando o momento certo para brilhar? Capítulo 4. O que significa eu sou? Tá aí uma pergunta simples, mas que carrega um universo dentro. O que realmente significa dizer eu sou? Porque, olha, não é só uma expressão qualquer. Não é só o começo de uma frase. É o começo de tudo. É o ponto exato onde sua realidade começa a tomar forma. Quando você diz eu sou, você está afirmando algo sobre sua existência, está jogando para o universo um comando, uma declaração poderosa. E o mais louco é que o universo responde. Sim, ele escuta, ele sente, ele se movimenta conforme aquilo que você acredita sobre si mesmo. Mas aqui vai o pulo do gato. A força do eu sou não está no que vem depois. Está na consciência de quem diz. Ou seja, quanto mais você se conecta com a sua essência, mais impacto essa frase tem. Quando vem de dentro, com presença, com verdade, com alma, é como se você acendesse uma luz que ilumina tudo ao redor. Só que o problema é que a maioria das pessoas usa o eu sou no automático. Eu sou estressado, eu sou azarado, eu sou burro. E aí, sem perceber, vai se aprisionando nessas definições rasas, repetindo crenças que nem são suas e vivendo uma vida que nem combina com quem você realmente é. Esse capítulo é para a gente mergulhar fundo nesse conceito, para entender o peso energético, emocional e espiritual do eu sou. E mais, para você começar a usar essa chave com mais consciência, mais presença e mais amor por si mesmo. Porque no final das contas, o que você escolhe ser com o seu eu sou define o que você vive, sente e atrai. E isso, meu amigo, muda tudo. Então, bora descobrir de verdade o poder por trás dessas duas palavrinhas, porque depois disso, você nunca mais vai usá-las da mesma forma. Muito antes de mim, as raízes espirituais do eu sou. Você já teve aquela sensação de que algumas palavras carregam um peso diferente? Tipo, quando você fala eu sou e parece que alguma coisa dentro de você se acende? Pois é, não é à toa. Essa expressão tem raízes profundas. E estou falando de um nível espiritual e metafísico que vai bem além do que a gente costuma imaginar. Lá atrás, nos textos sagrados, já se falava disso. Lembra quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele? E a resposta foi, eu sou o que eu sou. Pá! Simples, direto, infinito. Isso não foi só uma resposta, foi uma revelação. Era como se o próprio Criador dissesse, eu sou, a existência em si. Eu sou tudo. E esse tudo também está aí dentro de você. Desde então, essa frase virou um código sagrado, uma senha de acesso ao divino. E o mais bonito, esse código está disponível para mim, para você, para qualquer um que queira despertar de verdade. Quando você declara eu sou com consciência, é como se estivesse se conectando com a fonte de tudo o que existe. No mundo metafísico, muita gente acredita que o eu sou é a vibração mais pura da criação, tipo a base de todas, as possibilidades. É o ponto zero, é onde tudo começa, inclusive a nossa transformação. E sabe o que mais? Quando a gente usa o eu sou com clareza, intenção e presença,
A energia ao nosso redor responde. Mas o problema é que a maioria de nós aprendeu a usar essa expressão sem entender o que ela carrega. E aí, o que era para ser um portal de poder, vira um costume bobo, automático. Só que agora que você sabe disso, fica difícil continuar do mesmo jeito, né? Então, da próxima vez que você falar "eu sou", lembra, você está ativando uma força que vem de milênios, uma sabedoria que atravessa religiões, tradições e dimensões. É grande, é real, é seu. E se tem uma raiz que vale a pena cultivar, é essa. Porque quando você entende de onde vem o "eu sou", começa a sentir para onde ele pode te levar. A centelha que cria. A consciência criadora que vive em você. Já parou para pensar que você carrega dentro de si o mesmo poder que criou tudo isso aqui? Sério, não é papo místico aleatório, não. É real. Existe dentro de cada um de nós uma consciência criadora viva, pulsante, ativa. Só que muita gente passa a vida toda sem perceber isso. Desde criança, a gente aprende que Deus, o universo, a força maior, chame do jeito que quiser, está lá fora. Lá no céu, no templo, no alto da montanha. Mas ninguém conta pra gente que essa energia também mora aqui, bem dentro do peito. Tá aí, agora mesmo, lendo esse texto, junto com você. E o mais louco, essa consciência cria o tempo inteiro. Cria a partir dos seus pensamentos, sentimentos, palavras, e principalmente do que você acredita sobre si mesmo. É como se tudo que você vibra por dentro fosse mandado para o mundo, tipo um sinal de rádio. E aí o universo capta e responde: beleza, é isso que ele quer ser? Então toma. Por isso, quando você diz com fé, "eu sou paz, eu sou luz, eu sou prosperidade", você não está só afirmando, está ativando. Está movimentando essa energia criadora que estava quietinha, só esperando o seu comando. Mas, se você vive dizendo, "eu sou cansado, eu sou limitado, eu sou nada demais", adivinha? Essa mesma consciência poderosa vai criar exatamente isso para você. Não porque ela quer te castigar, mas porque ela funciona como um espelho fiel. Ela reflete o que você joga para ela, sem filtro. Agora pensa comigo, e se você começasse a usar essa força a seu favor, e se reconhecesse que não é só um corpo andando por aí, mas uma alma cheia de potencial, capaz de transformar a própria realidade só por se lembrar de quem é? A verdade é que você não precisa buscar poder, você já é poder. O que falta, às vezes, é só consciência disso, e quando essa ficha cai, meu amigo, aí ninguém te segura. Porque quando você desperta essa consciência criadora dentro de si, a vida deixa de ser uma batalha e vira uma dança. Uma dança leve, fluida, linda, onde você finalmente volta a ser o criador da sua própria história. Capítulo 5. Eu sou, logo crio. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que a vida que a gente vive é reflexo direto do que a gente acredita ser. Parece simples, mas é profundo demais. Porque, no fundo, o que você diz depois de um "eu sou" vira lei para sua mente, para o seu corpo e até para o universo. Não tem jeito. Eu sou é o início de toda a criação. É como se fosse o comando principal de um programa, sabe? Tudo começa ali. É a semente, o ponto zero. E o que você planta depois disso, meu amigo, você colhe em forma de realidade. E nem precisa ser em voz alta, viu? Às vezes, o "eu sou" está escondido nos pensamentos mais repetidos do dia, tipo, "eu sou um fracasso", "eu sou só mais um", "eu sou insuficiente". E sem querer, essas frases vão virando verdades silenciosas. Vão moldando os caminhos, os relacionamentos, as decisões. Até que um dia você olha para a vida e pensa, por que tudo parece tão travado? E a resposta está ali, bem nas palavras, que você escolheu sem perceber. Esse capítulo aqui é para te mostrar o seguinte: você não é vítima do acaso.
Você é criador o tempo todo. Só precisa assumir esse papel. Precisa lembrar que a sua fala molda o seu mundo, que a sua identidade dita a sua experiência. Então agora, a pergunta que fica é: o que você anda criando com os seus eu sou? Porque no momento em que você muda essa chave, no instante em que você diz com firmeza, eu sou amor, luz, abundância, coragem, tudo começa a se realinhar. E não é mágica, é vibração, é consciência, é presença. Então, se prepara, porque daqui para frente você vai entender como ser o artista da sua própria realidade. Pincel na mão, coração aberto. E um novo eu sou para pintar um novo mundo. O que você diz, você vive, o impacto da autoafirmação no seu dia a dia. Sabe aquelas frases que a gente solta sem nem perceber? Eu sou ruim com dinheiro, eu sou estressado, eu sou desorganizado mesmo. Pois é, parece só desabafo, mas na real, isso aí é você programando sua vida todos os dias, sem saber. A autoafirmação é tipo uma semente. E a cada vez que você repete algo sobre si mesmo, tá regando essa sementinha. E adivinha? Ela cresce. E vira comportamento, vira realidade, vira rotina. Ou seja, o que você fala vira o que você vive, sem tirar nem pôr. Quer ver um exemplo prático? Imagina que você acorda já dizendo, hoje vai ser puxado. Pronto. Seu cérebro já entra em modo tensão, sua energia abaixa e tudo começa a te parecer mais difícil. Agora, se você muda para hoje vai fluir, seu corpo já respira, diferente. Parece que até o café fica mais gostoso, a energia muda, a vibração muda e o dia responde. E não estou falando de papo motivacional vazio, não. Isso tem base real, energética, emocional. O que você afirma sobre si mesmo molda seu foco, seu sentimento, suas decisões e até as oportunidades que você enxerga. Autoafirmação é tipo um filtro. O que você joga, o mundo te devolve. Por isso é tão importante prestar atenção nas palavras que saem da sua boca e da sua mente. Porque elas não são só palavras. São decretos. Quer viver com mais paz? Começa a afirmar isso. Quer mais prosperidade? Começa a dizer, eu sou abundância. Quer mais amor? Solta um, eu sou amor em movimento. No começo parece estranho, meio falso até. Mas se você continuar, vai ver. O seu mundo externo começa a refletir seu interno. Porque quando você muda o que acredita sobre si, o universo inteiro muda. O jeito de te responder. Então fica aqui o convite. Escolha com carinho o que você anda dizendo sobre você. Porque no fim das contas, a vida que você vive é a frase que você repete. Depois do eu sou, vem o mundo que você cria. Pode acreditar. Tudo que você coloca depois de eu sou se transforma na sua realidade. É como se essas duas palavrinhas fossem um pincel mágico. E a frase que vem depois pintasse o quadro da sua vida. A gente nem percebe, mas passa o dia todo criando realidades com a boca. Eu sou desorganizado, eu sou esquecido, eu sou azarado. E aí, quando a vida começa a refletir exatamente isso, a gente ainda se pergunta, por que tudo dá errado comigo? Ué, olha o que você anda afirmando. O eu sou é tipo um código secreto. Um atalho direto para sua mente, para o seu corpo e para o universo. Quando você diz, eu sou próspero, eu sou capaz, eu sou luz, algo dentro de você se alinha com aquilo. Você começa a se comportar como alguém que acredita nisso. E o mundo responde. Sabe aquele ditado, você colhe o que planta? Então, o que você fala depois de eu sou é a semente. O resto vem depois, em forma de sentimento, atitude, escolha e resultado. E não é papo de autoajuda barato. É real, é vibração pura. A sua fala molda seu foco, seu campo energético e até o que você atrai. O eu sou te posiciona. Ele diz ao mundo, é assim que eu me vejo e é assim que quero ser tratado. Então me conta, o que você tem criado com seus eu sou?
Tem se limitado ou se expandido? Tem se escondido ou se revelado? Tem se diminuído ou se honrado? Se você mudar só isso, só a forma como completa essa frase, sua vida muda junto. Porque quando você declara com intenção, eu sou tudo aquilo que sempre sonhei ser, o universo para, escuta e começa a conspirar ao seu favor. No fim das contas, o seu eu sou é o começo de tudo. Escolha bem o que vem depois, porque o resto o universo entrega. Capítulo 6. O eu sou como ponto de poder. Se tem uma coisa que virou chave na minha vida, foi perceber que o meu ponto de poder não está no que eu tenho, no que eu faço ou no que os outros acham de mim. Está no que eu afirmo sobre mim. Está ali, no comecinho de tudo, no meu eu sou. Essa expressão tão simples e tão ignorada no dia a dia é, na verdade, uma fonte absurda de criação, direção e manifestação. É como se o eu só fosse o botão principal do controle remoto da vida. Apertou com consciência, com intenção, com presença e bum! A realidade começa a se moldar ao redor daquilo. O eu sou é o ponto de partida da sua identidade verdadeira, da sua energia criadora. Não importa onde você esteja, o que você perdeu, o que deu errado. Se você muda o que acredita ser, você muda o rumo de tudo. A questão é, a maioria das pessoas vive desconectada desse poder. Repetem frases no automático, sem entender que o que vem depois do eu sou é o que define como elas se sentem, o que elas atraem e até o que elas enxergam como possível. Esse capítulo é para te lembrar, ou talvez te mostrar pela primeira vez, que o seu eu sou é sagrado. É a sua senha de acesso ao universo. É onde mora a virada, onde a magia começa. Então bora aprofundar nisso com o coração aberto, porque se você realmente entender o que o eu sou representa, nunca mais vai se limitar de novo. E vai descobrir que sim, você já tem dentro de você tudo o que precisa para criar uma vida mais leve, rica e alinhada. Tudo começa aí, no que você escolhe ser. E isso só você pode declarar, aqui e agora, onde a presença encontra o divino. Sabe, aquele momento em que tudo desacelera, o barulho some e parece que só existe o agora? Pois é aí que mora a mágica. É aí que a gente sente a presença de verdade. E mais, é aí que a gente se alinha com o divino. A real é que a gente passa boa parte da vida correndo para frente ou olhando para trás. Vivendo no quando eu conseguir aquilo, ou no poxa, se eu tivesse feito diferente. Mas adivinha, o único lugar onde a vida acontece de verdade é no presente, é no agora. É nesse exato segundo em que você está lendo isso aqui. Quando você está presente, com a mente quietinha e o coração aberto, você volta para a sua essência. E é nesse espaço interno, sem distração, sem máscara, sem pressa, que você sente uma paz que não dá para explicar. É como se Deus cochichasse no seu ouvido. Você já é, você já tem, você já está. A presença é o portal mais direto para o sagrado. Não tem ritual complicado, nem palavras difíceis. Só precisa de atenção, de respiração, de entrega. Porque olha, o divino não está lá longe, ele está aqui, agora, dentro de você. E quanto mais você habita esse momento presente, mais perto, você se sente dele. E sabe o que é mais bonito? Quando você vive no agora, o eu sou fica mais forte. Ele não carrega passado nem ansiedade. Ele é puro, verdadeiro, conectado. Ele diz, eu sou aqui, eu sou agora. Eu sou um com tudo. Então, respira fundo. Sente o ar entrando. Sente seu corpo, sua energia, sua alma. Porque, meu amigo, o presente é onde mora o poder. E é só quando você se permite estar inteiro no agora que você realmente escuta a voz do divino dizendo, bem-vindo de volta. Volta para casa. Exercícios simples para se reconectar com o seu eu real.
Se tem uma coisa que eu aprendi na caminhada, é que a gente não precisa sair correndo atrás de si mesmo, porque o nosso verdadeiro eu nunca foi embora. Ele só ficou escondido, sufocado no meio da correria, das cobranças, das vozes externas. Mas a boa notícia é, dá para voltar, dá para se reconectar. E o melhor de tudo, não precisa de nada mirabolante, só um pouco de silêncio, presença e verdade. Então, deixa eu te mostrar aqui alguns exercícios que me ajudaram e ainda ajudam a voltar para mim sempre que eu me perco de mim. Respiração consciente, simples, mas poderosa. Para tudo por um minutinho. Fecha os olhos. Inspira contando até 4. Segura por 2. E solta contando até 6. Faz isso umas 3 vezes só, prestando atenção no ar entrando e saindo. Parece bobo, mas só de fazer isso, você já volta para o corpo. Pro agora. E isso já muda tudo. 2. A prática do espelho. Senta em frente ao espelho e olha nos seus próprios olhos, sem julgamento, sem pressa. Olha com curiosidade, com carinho. E aí fala em voz alta. Eu me vejo. Eu me aceito. Eu sou mais do que tudo isso. Esse momento é quase mágico, porque quando você se encara de verdade, começa a lembrar de quem é. 3. A escrita da alma. Pega um caderno e escreve sem pensar demais. Começa com hoje eu sinto que, ou eu sou alguém que, e vai deixando sair tudo, sem filtro, sem certo ou errado. Essa escrita é como uma conversa entre a sua mente e a sua alma. E sempre traz clareza. 4. Troque os eu sou negativos por afirmações verdadeiras. Toda vez que se pegar dizendo eu sou péssimo nisso ou eu sou um desastre, para, respira e troca. Diga, eu estou aprendendo. Eu sou capaz. Eu sou uma obra em construção. Isso não é fingimento, é escolher a versão de você que você quer fortalecer. Contato com a natureza. Vai andar descalço na grama, encosta numa árvore, deita no chão. A natureza reconecta a gente com a essência, sem esforço, porque ela não finge ser o que não é. E te lembra de fazer o mesmo. Esses exercícios são simples, mas quando feitos com intenção, são como chaves que abrem a porta para sua essência. E quanto mais você se reconecta com esse eu real, mais leve, mais forte e mais inteiro você se sente. No fim, não é sobre se transformar em outra pessoa. É sobre lembrar quem você sempre foi. E olha, essa versão aí, por trás de tudo, é linda demais. Só precisa de espaço para voltar a brilhar. Parte 3. Vivendo a essência do ser. Tá. Agora que você já tirou as máscaras, silenciou o barulho do ego e reencontrou o seu eu sou mais verdadeiro. Vem a parte mais linda e desafiadora. Também, viver isso na prática, porque saber quem você é no fundo da alma é uma coisa, viver como essa versão todos os dias é outra história. É aí que muita gente se perde. Porque, vamos ser sinceros, o mundo lá fora vive puxando a gente de volta para o automático. São cobranças, comparações, distrações, expectativas, e no meio disso tudo, manter a conexão com a essência parece missão impossível. Mas, eu te digo com o coração, é totalmente possível viver a partir da sua essência, sim. Não é sobre perfeição, nem sobre virar um ser iluminado que nunca se irrita ou se atrasa. É sobre escolher, todos os dias, agir com mais verdade, mais presença, mais alma. Nessa parte do livro, a gente vai caminhar junto por esse território da prática. Vou te mostrar como ser quem você realmente é mesmo no caos. Como manter a frequência do eu sou nas pequenas coisas do dia a dia. E como essa escolha muda tudo, desde a forma como você se vê até os resultados que você atrai. Viver. A essência não é um destino, é um estilo de vida. E quando você começa a viver assim, o mundo percebe. Sua energia muda, suas relações mudam.
E você começa a experimentar uma liberdade que não vem de fora, vem de dentro. Então se prepara, porque agora é hora de deixar o eu sou sair do papel e virar atitude. Capítulo 7. Eu sou luz. Eu sou amor. Se tem algo que transforma tudo ao nosso redor, é quando a gente começa a reconhecer quem realmente é por dentro. E não estou falando de currículo, aparência ou título bonito. Estou falando daquela voz suave lá no fundo que diz, com firmeza e leveza ao mesmo tempo, eu sou luz, eu sou amor. No começo, pode parecer esquisito dizer isso em voz alta, né? A gente está tão acostumado a se definir por falhas, medos, traumas, que dizer algo tão puro assim parece mentira. Mas sabe o que é mais doido? É que essa é a única verdade. Todo o resto foi aprendido. Mas isso você já era antes de tudo. A sua essência é feita de luz, de presença, de amor. E quanto mais você acessa isso dentro de você, mais tudo começa a se reorganizar do lado de fora. É tipo mágica, mas uma mágica que vem do seu estado de ser, não de um truque. Você começa a irradiar. E o mundo sente. Esse capítulo é um convite para você lembrar do que sempre foi, mesmo nos dias em que esqueceu. É sobre ativar essa luz que nunca se apagou, só ficou meio encoberta pela correria da vida, pelas dores, pelos rótulos. E é também sobre escolher amar. Não só o outro, mas principalmente a si mesmo, porque no fim das contas, você não precisa conquistar amor, nem correr atrás de luz. Você é isso, só precisa se lembrar. E permitir que esse brilho volte a guiar seus passos, com coragem, com verdade e com aquele calorzinho bom de quem vive conectado com a alma. Bora acender essa luz aí dentro? Porque o mundo está precisando, e você também. No silêncio da alma, a vibração mais pura do ser. Tem uma frequência que não faz barulho, mas enche a alma de sentido. Não dá para ver com os olhos nem pegar com a mão, mas dá para sentir. E como? É suave, é profunda, é quente, é leve. Tô falando da vibração mais pura do ser. Essa vibração aparece quando você tira as camadas que não são suas. O medo, o ego, a pressa, a comparação. É aquele estado em que você não está tentando ser nada, só está sendo. Simples, assim, sem esforço, sem querer provar nada, só existindo em paz com quem você é. E olha, não precisa de ritual, viagem para o alto da montanha ou incenso perfumado. Essa vibração está aqui e agora, dentro de você. Você acessa ela quando respira fundo e sente gratidão. Quando abraça alguém de verdade, quando se olha no espelho com gentileza, quando para tudo e simplesmente se permite estar. É nesse lugar interno que mora o eu sou luz, eu sou amor, mais verdadeiro. Não é só uma frase bonita, é uma lembrança profunda da sua essência. E quando você entra nessa frequência, tudo ao redor começa a se alinhar. Suas emoções, seus relacionamentos, até o seu corpo sente. A vibração mais pura do ser é isso. É presença viva. É o coração em paz. É o espírito sorrindo baixinho, dizendo, agora sim. É quando você não busca mais fora, porque finalmente reencontrou dentro. Então, quando o mundo estiver pesado, quando o caos gritar, quando a mente estiver agitada, volta para esse lugar. Fecha os olhos, respira, sente e lembra. Você não precisa fazer mais nada para ser luz. Você já é. Só precisava lembrar palavras que cuidam, curando feridas internas com declarações conscientes. Tem coisa dentro da gente que dói quietinho. Feridas antigas, rejeições mal resolvidas, palavras duras que ficaram marcadas. Às vezes a gente nem lembra de onde veio, mas sente o peso todo dia. A boa notícia é que dá para curar isso. Sim. E um dos caminhos mais poderosos é através das declarações conscientes. Sabe aquelas frases que você repete com intenção, tipo um lembrete de quem você quer ser ou de como quer se sentir? Pois é, isso tem um efeito que vai muito além do que parece. A palavra tem energia.
E quando ela vem de dentro, com verdade, ela cura. Por muito tempo, eu me dizia coisas tipo: eu sou difícil de amar, eu sou insuficiente, eu sou o problema. E sem perceber, essas frases viraram feridas abertas que eu mesmo alimentava. Até que um dia eu decidi trocar o roteiro. Comecei com coisas simples. Eu sou digno de amor. Eu sou suficiente do jeitinho que sou. Eu sou um ser em constante evolução. No começo, confesso, parecia mentira. Meu coração não acreditava. Mas eu continuei. Repetia olhando no espelho, escrevia no papel, falava em voz baixa antes de dormir. E aos poucos, essas palavras foram recolocando as peças dentro de mim, como se cada declaração fosse um curativo em uma parte machucada. E o mais incrível, quando você afirma com consciência, com emoção, com presença, o seu corpo acredita, a sua mente começa a reagir diferente e a sua realidade muda junto. Então, se tem alguma ferida aí dentro, pedindo cuidado, fala com ela com amor. Usa a sua própria voz para curar o que doeu, porque ninguém te conhece melhor que você e ninguém pode te curar mais profundamente do que você mesmo. As palavras que você escolhe todos os dias são como remédio ou veneno. Que tal começar a falar com mais carinho com quem mais precisa ouvir? Você? Capítulo 8. Eu sou abundância. Quando a gente ouve a palavra abundância, a mente logo corre para dinheiro, né? E tudo bem, faz parte. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que abundância vai muito além de conta bancária cheia. Abundância é energia, é presença, é reconhecer que você já tem tudo dentro de si e o resto é consequência. Nesse capítulo aqui, a ideia é te mostrar que abundância não é algo que você conquista, é algo que você ativa. E tudo começa com duas palavrinhas mágicas, que a gente já conhece bem: eu sou. Quando você declara eu sou abundância, você não está só desejando prosperidade, você está se alinhando com a frequência dela, está assumindo seu valor, sua capacidade de criar, de receber, de transbordar. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas e principalmente com você mesmo. É aqui que a chavinha vira. Você para de correr atrás e começa a atrair. Porque quem se sente abundante, vive como abundante. E o universo responde com mais daquilo que você já vibra, simples assim. Então se prepara, porque nesse capítulo a gente vai quebrar crença, reprogramar pensamento, abrir espaço interno para a riqueza fluir. E tudo isso sem complicação, sem fórmula mágica, só com consciência, presença e intenção. A abundância já é sua por natureza. Você só precisa lembrar disso e declarar com força: eu sou abundância, a riqueza que transborda de dentro, quando o ser desperta. Tem gente que acha que riqueza é só ter muito dinheiro no banco, carro de luxo e viagem para fora. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. A verdadeira riqueza começa por dentro. E quando você desperta para quem você realmente é, ela vem como consequência. Um ser desperto é aquele que lembra do próprio valor, que se conhece, que vive em presença e não se deixa levar pelas armadilhas do ego. E sabe o que acontece com uma pessoa assim? Ela naturalmente começa a atrair prosperidade. Não porque está desesperada por grana, mas porque ela vibra na frequência da abundância. Quando você está conectado com a sua essência, com o seu eu sou verdadeiro, tudo muda. Suas ideias fluem, sua energia melhora, suas escolhas ficam mais alinhadas. E isso abre caminho para oportunidades, recursos e pessoas certas aparecerem. Aí vem o mais bonito. Você nem precisa forçar, porque a riqueza não precisa ser perseguida. Ela é atraída por quem vive em verdade.
por quem acredita de coração que merece, por quem entende que não veio para sobreviver, mas para transbordar. Então, sim, riqueza é a expressão natural de quem acordou para si, de quem largou a mentalidade de escassez e começou a agir como alguém que já tem, já é, já vive. E não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de riqueza de alma, de tempo, de saúde, de conexões verdadeiras. E, claro, de prosperidade financeira também, porque o universo é completo, não entrega metade. No fundo, quanto mais você se alinha com o que é, mais o universo se alinha com você. E é aí que a vida começa a te surpreender. Então, bora, lá com o peito aberto e a mente clara, desperta para tua essência e deixa a riqueza vir no embalo, porque ela é só reflexo de quem você se tornou. Abundância começa no ser, o ter só vem depois. Durante muito tempo, eu achava que ter coisas era o sinal de que eu estava vencendo. Ter dinheiro, ter carro, ter o corpo ideal, ter seguidores, ter aprovação, até que um dia, mesmo tendo algumas dessas coisas, eu me sentia vazio. Foi aí que caiu a ficha. Abundância de verdade não tem a ver com o que você tem, e sim com o que você é. A mentalidade de abundância baseada no ser muda tudo, porque você para de correr atrás da vida e começa a viver a vida. Você não precisa esperar conquistar algo para se sentir em paz, grato ou inteiro. Você simplesmente decide ser abundante agora, do jeitinho que tá, com o que tem, onde estiver. E sabe o mais curioso? Quando você entra nesse estado de eu sou abundância, o universo responde. As oportunidades aparecem, o dinheiro flui, com mais leveza, as conexões se tornam mais verdadeiras, porque a vibração muda, e a vida não resiste a quem vive em alinhamento com a própria essência. Muita gente vive dizendo, quando eu tiver dinheiro, aí sim vou me sentir bem. Mas na real, é quando você se sente bem primeiro, que o dinheiro começa a vir. É tudo uma questão de frequência. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. Então, bora inverter esse jogo? Em vez de focar tanto no ter, foca no ser. Ser grato, ser inteiro, ser paz, ser confiança, ser luz. Porque quem é, naturalmente começa a ter. O ter vira consequência, não objetivo. E isso, meu amigo, é libertador. No fim das contas, abundância não é sobre juntar mais, é sobre soltar o que te impede de sentir que já é suficiente. E quando você sente isso de verdade, aí tudo começa a fluir. Capítulo 9. Eu sou a transformação. Chega um momento na vida em que a gente percebe, nada muda de verdade, enquanto a gente não muda por dentro. E o mais doido é que às vezes a gente fica esperando uma força externa, um milagre, uma virada mágica, quando na real a chave da transformação está dentro da gente o tempo todo. Esse capítulo aqui é um convite para você assumir o seu poder de mudar, não só sua realidade, mas sua forma de ver, sentir e viver a vida. E tudo começa com uma simples, mas poderosa escolha. Declarar com verdade e presença que eu sou a transformação. Sim, você mesmo. Porque não existe transformação sem você participar. Você não é espectador da sua história. Você é o roteirista, o ator principal e, se quiser, até o diretor. Quando você começa a se ver assim, as desculpas vão embora e o movimento começa. E não precisa de grandes revoluções. Às vezes, a transformação começa numa nova forma de pensar, numa atitude diferente, numa escolha mais consciente. Um passo de cada vez, mas um passo firme, com intenção, com verdade. Então, se você sente que está na hora de virar a página, esse é o seu momento. A sua mudança não depende de sorte, de alguém te resgatar ou de um cenário perfeito. Ela depende de você declarar com alma. Eu sou a transformação que a minha vida precisa. Bora começar. Porque o novo só chega quando você decide sair da versão antiga de si mesmo. E olha,
Essa nova versão aí que está nascendo vai surpreender até você, destravando a vida, saindo da estagnação e entrando no fluxo do novo. Tem hora que parece que a vida trava, né? Nada anda, tudo fica repetitivo, pesado, como se você tivesse preso num loop eterno de mais do mesmo. Eu já me senti assim várias vezes e te falo com sinceridade. Essa estagnação não é o fim. É só um convite para virar a chave. A real é que a gente se acostuma com a zona de conforto, mesmo quando ela está desconfortável. A mente adora a rotina, o conhecido e o previsível. Mas o coração grita por movimento, por novidade, por expansão. E quando você começa a escutar esse chamado, tudo começa a mudar. Sair da estagnação não é sair correndo para fazer 1000 coisas. É, antes de tudo, dar um passo interno. É olhar no espelho e dizer: chega, agora eu escolho o novo. Essa simples decisão já abre uma brecha no universo. Porque quando você se move por dentro, a vida começa a se mover por fora. E o novo não precisa ser grandioso logo de cara. Pode ser uma nova forma de pensar, uma atitude diferente, um hábito que você decide cultivar. O que importa é quebrar o padrão, interromper o automático, criar espaço para o que ainda não chegou. Aí o mais incrível acontece, você entra no fluxo. As coisas começam a acontecer com mais leveza, as oportunidades aparecem, as respostas vêm. Por quê? Porque você saiu do modo parado e entrou no modo presente e disponível. Então, se você sente que está travado, que está tudo estagnado, respira fundo. Se reconecta com o seu eu sou e se pergunta: o que dentro de mim ainda está segurando o velho? A resposta vem. E quando você solta, o novo começa a fluir. E o fluxo do novo é gostoso demais. É como voltar a sentir vida pulsando em cada detalhe. Então, se for para sair da estagnação, que seja com leveza, com alma e com coragem. Porque o novo já está te esperando. Só falta você dizer: tô pronto. Do caos ao chamado, como o eu sou, transforma desafios em propósitos. Tem fases da vida que parecem testes, né? Tudo dá errado, as portas se fecham, os planos desmoronam. E você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Eu já fiz essa pergunta 1000 vezes. Até entender que muitas vezes o que parecia um problema era só o empurrão que a minha alma precisava para acordar. É aí que entra o poder do eu sou. Quando você se conecta com essa energia, você para de se ver como vítima dos desafios e começa a enxergar sentido neles. Isso muda tudo, porque em vez de se afundar no porquê, você começa a perguntar: para quê? Eu sou forte, eu sou guiado, eu sou aprendizado em movimento. Quando você declara isso no meio da dor, do medo ou da dúvida, sua vibração muda, sua mente expande, sua alma se alinha, e aquele desafio que parecia castigo começa a revelar um propósito escondido ali no meio. Eu sou é como um botão secreto dentro de você. Quando você aperta ele com consciência, tudo começa a fazer mais sentido. As perdas se tornam lições. Os atrasos viram proteção, as decepções viram clareza, e você percebe que, no fundo, nada foi por acaso. Tudo estava te moldando. Claro que na hora dói. A gente chora, se revolta, quer desistir. Mas se você tiver coragem de parar no meio do caos e dizer: eu sou transformação, eu sou propósito em construção, você vai sentir algo acender aí dentro. E esse algo é real. É forte. É você. Então, da próxima vez que a vida apertar, não se esquece. O seu eu sou é mais poderoso que qualquer desafio. Porque ele não nega a dor. Ele ressignifica. Ele pega o que era queda e transforma em voo. Parte 4. A manifestação da alma. Chegou a hora da parte mais linda e talvez a mais poderosa de toda essa jornada. A manifestação da alma.
Depois de limpar camadas, quebrar crenças, despertar o eu sou e começar a viver com presença, vem aquele momento em que a alma começa a se expressar sem medo. E quando isso acontece, meu amigo, nada mais segura. Manifestar a alma é viver alinhado com quem você nasceu para ser. É parar de tentar se encaixar e começar a transbordar. É quando suas palavras, suas ações, suas escolhas e até seu silêncio refletem verdade, propósito e liberdade. Não tem fórmula mágica. Tem entrega, tem escuta. Tem coragem de seguir aquele chamado interno que, às vezes, a mente acha loucura, mas que o coração sabe que é real. A alma não grita, ela sussurra. E quando você começa a ouvir, o mundo ao seu redor se transforma. Junto. Essa parte do livro é para te lembrar que você não está aqui só para sobreviver ou seguir regras. Você está aqui para criar, inspirar, conectar, servir e, principalmente, ser você por inteiro. Porque quando a alma se manifesta, a vida flui. O caminho se abre, as coincidências se multiplicam e tudo parece se encaixar com uma perfeição que a lógica não explica. Então, bora junto nessa última etapa, porque manifestar a alma é o ponto onde a espiritualidade encontra a ação. É onde o invisível se torna visível. E é onde a sua essência finalmente começa a ser vivida no mundo como ela merece, com presença, com brilho e com alma. Capítulo 10. A missão do Eu Sou. A essa altura da caminhada, você já deve ter sentido aí dentro que o Eu Sou não é só uma frase bonita ou uma afirmação positiva. É uma energia viva, uma identidade profunda, um ponto de partida para tudo. E sim, ele tem uma missão. E não é pequena, viu? A missão do Eu Sou é te lembrar todos os dias de quem você realmente é, mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer. É te puxar de volta para o seu centro, para o seu propósito, para a sua verdade, principalmente nos momentos em que tudo parece bagunçado por fora. E mais que isso, o Eu Sou não veio só para te transformar por dentro. Ele também tem uma missão. No mundo, ele quer ser vivido, expandido, compartilhado. Porque quando você se alinha com seu Eu Sou verdadeiro, você começa a impactar quem está à sua volta sem nem perceber. Com sua presença, com suas atitudes, com seu jeito de olhar e de existir. Esse capítulo é para te mostrar que o seu Eu Sou não é só sobre você, é sobre o todo. Quando você vive sua verdade, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Quando você diz, eu sou luz, essa luz se espalha. Quando você assume, eu sou amor, esse amor toca quem cruza seu caminho. Então bora mergulhar nessa missão com o coração aberto, porque viver o seu eu sou com propósito não é só o seu direito, é o seu chamado. E o mundo está precisando mais do que nunca de pessoas que tenham coragem de ser quem realmente são. Viver de verdade, com propósito, autenticidade e entrega. Vamos combinar uma coisa? Viver só por viver cansa. Acordar, trabalhar, pagar boletos, repetir tudo no dia seguinte. Chega uma hora que a alma começa a gritar por algo mais. Foi assim comigo. E foi aí que eu entendi. Viver com propósito, autenticidade e entrega. Não é luxo, é necessidade da alma. Quando você descobre o seu porquê, até os dias difíceis ganham sentido. Porque mesmo cansado, você sabe que está indo na direção certa. E não precisa ser algo grandioso, tipo mudar o mundo. Às vezes, viver com propósito é fazer o simples com verdade. É sorrir com o coração, ouvir com atenção, servir com amor, autenticidade. Então, nossa, que alívio é parar de tentar agradar todo mundo e simplesmente ser quem você é. Sem máscara, sem filtro, sem medo. Quando você se permite isso, a vida fica mais leve. Você atrai pessoas que te reconhecem de verdade. E o melhor, você se reconhece também. Agora entrega. Ah, essa palavra é mágica.
É o momento em que você solta o controle, respira fundo e diz: eu confio, eu me alinho, eu deixo a vida fluir. E aí tudo começa a se ajeitar, porque quem vive com entrega não precisa forçar, só permitir. No fim é isso, viver com propósito te dá direção. Viver com autenticidade te dá paz, e viver com entrega te dá liberdade. Quando essas três coisas andam juntas, a vida vira outra. Vira presença, vira conexão, vira um caminho cheio de sentido. E você merece isso, merece viver de verdade. Merece olhar para cada dia e sentir que está colocando sua alma ali. Mesmo nas coisas mais simples, porque quando você vive com propósito, o mundo não muda só ao seu redor. Ele muda dentro de você, o que só você pode entregar, manifestando o que é só seu. Tem uma coisa que ninguém te contou com a devida força. O mundo está esperando algo que só você pode trazer. Sério, não é papo bonito para te motivar, não é real. Existe algo único dentro de você, uma luz, uma expressão, uma frequência, que mais ninguém no planeta tem igual. E o mais incrível, você não precisa criar isso do zero, só precisa liberar, porque já está aí. Só está meio abafado pelas pressões, pelos medos, pelos será que dá certo? Mas está vivo, pulsando, querendo se manifestar através da sua voz, das suas ideias, do seu jeito de olhar, de amar, de transformar. Quando você para de tentar ser o que esperam de você e começa a viver quem você realmente é, tudo muda. Você começa a atrair as oportunidades certas, as pessoas certas e as situações que parecem mágica, mas são só resposta da vida ao seu sim interno. Manifestar o que só o seu ser pode trazer é viver com coragem, com presença e com coração aberto. É ter a ousadia de colocar para fora o que você acredita, o que você sente, o que você sabe lá no fundo que veio fazer aqui. E, olha, não precisa ser perfeito, não precisa ser gigante, só precisa ser verdadeiro, porque quando você se expressa com alma, você toca outras almas. Isso, meu amigo, é a coisa mais poderosa que existe. Então, se tem algo aí dentro te chamando, mesmo baixinho, ouve, responde, vai. Porque o mundo não precisa de mais cópias. Ele precisa de você, inteiro, real e presente. Você é uma manifestação viva de algo que só você carrega. E quando isso se expressa, o universo inteiro agradece. Capítulo 11. Eu sou tudo o que preciso ser. Sabe aquele momento em que você para tudo, olha para dentro e sente uma paz estranha, como se, pela primeira vez, não estivesse faltando nada? Pois é disso que esse capítulo fala. É aqui que a gente entende, de verdade, que eu sou tudo o que preciso ser não é uma frase bonita, é um estado de alma. A gente foi ensinado a achar que falta alguma coisa o tempo todo, que a gente só vai ser completo quando emagrecer, quando tiver dinheiro, quando for reconhecido, quando encontrar alguém, quando isso, quando aquilo. Só que a verdade é que a gente já tem, já carrega tudo, só está esquecido ou distraído demais para notar. Nesse capítulo, eu quero te levar para esse lugar de inteireza, de presença, de autoconfiança calma, sem pressão, sem correria. Porque quando você entende que já é tudo o que precisa ser, você para de se comparar, de se cobrar, de se diminuir e começa a simplesmente ser, com mais leveza, mais amor, mais verdade. E não, isso não é sobre se achar melhor que ninguém. É sobre se aceitar como você é agora, com tudo que tem e com tudo que ainda está em construção. Porque, olha, você não veio com defeito de fábrica. O que falta não é você, é só a lembrança de quem você sempre foi. Então bora, juntos nessa descoberta? Porque quando você realmente sente lá no fundo que não precisa de mais nada para ser completo, a vida muda, o olhar muda e a forma como você se trata muda também. Spoiler, essa sensação de sou suficiente é mais libertadora que qualquer meta alcançada.
me aceito, logo respiro a paz de ser quem se é. Acho que a coisa mais libertadora que eu já senti na vida foi quando eu parei de tentar ser outra pessoa. Quando finalmente respirei fundo e disse, tá tudo bem ser eu. Simples assim, sem exagero, sem cobrança. Só aceitação real, com carinho e presença. A gente passa anos tentando se moldar para agradar, para se encaixar, para parecer mais isso ou menos aquilo. E no meio dessa busca toda, a gente se desconecta da própria essência. Mas quando você para e começa a se aceitar como é, do jeitinho que tá agora, uau, é como se uma tonelada saísse das costas. A aceitação traz paz. Paz de não precisar provar nada. Paz de poder ser leve. Paz de não se comparar o tempo inteiro. E essa paz, meu amigo, é o primeiro passo para a liberdade de verdade. A liberdade de ser não é sair fazendo tudo do seu jeito, sem ligar para nada. É mais sutil, é mais profundo, é viver com autenticidade, com verdade no peito e com amor por si mesmo. É acordar e não se sentir em guerra com o espelho, com o passado, com os seus erros. E sabe o que vem depois disso? Um sentimento calmo, quase silencioso, de que você não precisa correr atrás de você mesmo, porque você já chegou, já está aqui, inteiro, presente, e isso por si só já é mais do que suficiente. Então, se você anda se cobrando demais, tentando ser perfeito, se encaixar em 1000 versões, respira, se olha com mais carinho e repete com alma, eu me aceito, eu sou paz, e eu sou livre para ser quem eu sou. Esse é o começo de tudo. Parei de me comparar, e a vida começou a fluir. Eu não sei você, mas eu já me perdi muito. Nessa armadilha de olhar para o lado e achar que estava ficando para trás. Fulano com sucesso, Ciclano viajando, Beltrano com a vida perfeita nas redes sociais. E eu ali, me sentindo insuficiente, travado, atrasado. Mas um dia, no meio desse caos mental, eu percebi uma coisa. Enquanto eu estava ocupado me comparando, eu não estava vivendo. Estava congelado, tentando alcançar uma versão de mim que nem era minha. E aí, claro, a frustração batia. Forte. Foi então que caiu a ficha. A comparação só serve para nos afastar de quem a gente é de verdade. Porque cada pessoa tem um tempo, um caminho, um propósito único. Não tem como comparar o capítulo 2 da minha história com o capítulo 15 de outra pessoa. Não faz sentido. E nem precisa. E quando eu decidi parar com isso, de verdade mesmo, algo dentro de mim começou a destravar. Veio um alívio, uma leveza, uma clareza. Finalmente pude enxergar o que já estava dando certo, o que eu já tinha conquistado, o quanto eu já tinha crescido. E o mais incrível, veio a vontade de realizar as minhas próprias coisas, no meu ritmo, com a minha cara. O fim da comparação marcou o começo da minha realização, porque eu parei de me sabotar e comecei a me construir. Comecei a honrar meus processos, meus talentos, minhas quedas e recomeços. E olha, isso não tem preço. Então, se você também vive se comparando, se sentindo menos que ou atrasado, deixa eu te dizer, você está exatamente onde precisa estar para ser quem você veio ser. Respira fundo, olha para dentro e segue. Seu caminho é só seu e ninguém vai trilhar ele como você. Capítulo 12. O retorno ao lar interior. Tem um momento na jornada em que a gente percebe que a busca nunca foi para fora. A gente correu, se esforçou, conquistou, caiu, levantou, e mesmo assim, aquela sensação de vazio continuava ali. Foi aí que eu entendi. O que eu estava procurando sempre esteve dentro de mim, e esse momento, esse reencontro, é o que eu chamo de retorno ao lar interior. Esse capítulo é sobre voltar para casa, mas não para aquela com paredes e endereço. É voltar para dentro, para aquele espaço silencioso, leve, seguro, que existe bem no centro do peito, onde mora a essência, a calma, na verdade,
onde a alma respira. É aqui que a jornada faz sentido. Depois de tantos eu sou, depois de curar, afirmar, transformar, chega a hora de simplesmente descansar em quem você é. Sem esforço, sem tentar impressionar, só ser, puro, inteiro, presente. Esse retorno é mais do que um fechamento, é um começo novo, só que mais leve. É quando você percebe que não precisa correr atrás daquilo que você já carrega e que tudo flui melhor quando você vive a partir desse lugar de paz. Então, se prepara, porque nesse capítulo final a gente vai juntos atravessar essa última ponte de volta para casa, para dentro, para o centro, para o lar mais verdadeiro que existe, você em essência. Quando o ser se reconhece, o encontro que muda tudo. Tem uma hora na vida em que tudo silencia. Não é o barulho do mundo que para, mas é como se por dentro algo ficasse em paz. É nesse instante que o ser, esse que sempre morou aí dentro, se olha no espelho da consciência e finalmente se reconhece. É estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Porque a gente passa tanto tempo tentando ser mil coisas, tentando se encaixar, agradar, provar, pertencer, até que vem aquele clique, eu sou. E pronto, não precisa mais de explicação. Quando o ser se reconhece, cai um véu, sabe? Aquele que fazia a gente acreditar que era pequeno, insuficiente ou perdido. Não, nada disso. A verdade é que a gente sempre foi inteiro, mas vivia distraído. O reconhecimento não é sobre virar algo novo, é sobre lembrar o que sempre foi. É como se a alma sorrisse e dissesse, ufa, até que enfim você chegou. E aí, tudo muda. A vida começa a fluir diferente. As decisões vêm do coração, não mais do medo. O olhar fica mais leve, a presença mais viva, a respiração mais profunda. E o mundo passa a refletir aquilo que agora brilha de dentro. Então, se você sente que está nesse ponto da caminhada, respira fundo. O reencontro chegou e ele não tem fim. É só o começo de uma vida mais real, mais sua, mais sagrada. Porque quando o ser se reconhece, ele nunca mais se abandona. O eco do eu sou, como a sua consciência transforma o todo. Engraçado como a gente pensa que viver é só cuidar da própria vida, né? Mas tem algo mágico que acontece quando a gente desperta para o eu sou. Parece que uma nova visão se abre. E aí você percebe, nunca foi só sobre você. Quando uma pessoa se reconhece como consciência viva, criadora e presente, ela não muda só o próprio caminho. Ela impacta o coletivo. Porque a energia do eu sou não para em quem diz. Ela se espalha, vibra, alcança, inspira. É como uma pedra que cai no lago e cria ondas. E essas ondas tocam outras margens, outros seres. Cada vez que alguém se afirma com verdade e presença, dizendo eu sou paz, eu sou amor, eu sou luz, o mundo escuta. A vibração sobe, a realidade muda. E a consciência universal, esse campo invisível que nos conecta, se expande junto. A grande virada de chave é entender que somos todos células de um mesmo organismo cósmico. O que acontece em uma parte, reflete no todo. Então, quando você eleva sua consciência, você convida o mundo a subir também. Não é só bonito, é real, é quântico. E olha, isso não precisa de palco nem de multidão. Pode ser no silêncio da sua casa, no pensamento que você escolhe alimentar, na palavra que você solta para o universo com intenção. Cada eu sou consciente é uma semente plantada na mente coletiva. Então sim, sua jornada importa, sua presença importa, sua vibração importa. Quando você se transforma, o mundo muda com você. E talvez, só talvez, esse sempre tenha sido o verdadeiro propósito do eu sou. Conclusão, o som do silêncio interior. Chegando até aqui, talvez você perceba algo curioso. Não é o barulho de fora que mais grita. É o silêncio de dentro que mais fala com a gente. Esse silêncio não é vazio, viu? Muito pelo contrário. Ele é cheio de presença, de respostas, de cura.
É nesse espaço silencioso que o verdadeiro eu sou se revela, sem precisar provar nada para ninguém. É um som que não se ouve com os ouvidos, mas que toca a alma com uma força que não dá para explicar, só sentir. E olha, eu sei, a vida é cheia de distrações, de correria, de mil vozes te dizendo o que fazer, quem ser, como viver. Mas toda vez que a gente respira fundo e volta para dentro, a gente se lembra. Eu sou. Simples assim, sem rótulos, sem máscaras, só essência pura. É nesse silêncio que mora a sua verdade. É nele que você reencontra sua luz, sua paz, sua força. É ali que você percebe que não precisa ser nada além de quem você já é. Isso já é tudo. Então, se um dia o mundo lá fora te confundir, te cobrar ou te distrair, faz o caminho de volta. Fecha os olhos. Escuta. Porque o som mais alto e transformador que existe é o som do seu silêncio interior. E ele sempre vai te lembrar. Você já é. Você já tem. Você já pode. Você só precisa se lembrar disso. Quando o eu sou, basta. E tudo se alinha. Chega uma hora na vida em que a gente para de correr, atrás de aprovação, de reconhecimento, de ser mais para parecer suficiente. E é aí, bem aí, nesse instante de rendição, que a chave vira. Sabe aquele momento mágico em que você simplesmente diz, de peito aberto e coração tranquilo, eu sou. Só isso. Sem complemento, sem explicação, sem justificativa. Só eu sou. E de repente, parece que nada falta, porque tudo que você buscava lá fora já estava pulsando aí dentro. O mais louco é que, quando você aceita quem você é, o mundo começa a responder diferente. As portas se abrem com menos esforço, as conexões ficam mais leves, e até os desafios ganham um novo sentido. Parece que o universo entende. Ah, agora sim. Essa pessoa se reconheceu. O eu sou é como uma raiz profunda que sustenta tudo. Quando você se ancora nessa verdade, a ansiedade vai embora, a comparação perde força e o preciso ser melhor dá lugar ao eu já sou suficiente agora. E cá entre nós, tem coisa mais libertadora do que isso? Então, se hoje você está se sentindo perdido, pequeno ou insuficiente, respira fundo e repete com fé, eu sou. E isso basta, porque a partir desse ponto, tudo se transforma. Reprogramando o coração, um novo jeito de viver, pensar e sentir. Tem hora que a vida grita, outras ela sussurra, mas de um jeito ou de outro chega aquele momento em que a gente percebe. Não dá mais para continuar no piloto automático. O que antes fazia sentido já não encaixa. As velhas respostas não servem para as novas perguntas. E aí vem o despertar. Não estou falando de uma revolução barulhenta, mas sim de uma mudança silenciosa que começa dentro. É quando a gente decide trocar o sobreviver por viver de verdade. Trocar o pensar demais pelo sentir com mais presença. Trocar o medo pelo amor que confia no fluxo. Nesse novo modo de existir, as pressas dão lugar ao ritmo da alma. As cobranças se dissolvem numa paz que vem de se aceitar como é, aqui e agora. A mente se abre, o coração amolece, e tudo ao redor começa a refletir esse novo jeito de ser. É como se o mundo interior virasse um espelho limpo, e a realidade lá fora passasse a responder com mais beleza, mais leveza, mais propósito. E o mais bonito, esse novo jeito de viver não exige esforço, exige verdade. É só você com você mesmo, respirando fundo, ouvindo a intuição e se permitindo experimentar uma vida onde pensar, sentir e viver andam de mãos dadas. Então, bora! Porque às vezes o que falta não é mais conhecimento. É coragem de ser quem você já sente que nasceu para ser. O chamado final declare com a alma, eu sou. Chegamos até aqui juntinhos, né? Que jornada. E se tem uma coisa que eu quero te deixar de presente agora, bem aqui nesse finalzinho, é um convite poderoso, simples e profundo. Um chamado direto do coração. Declare com verdade,
eu sou. Mas não fala só da boca para fora, não. Fecha os olhos, respira fundo, sente e deixa essa declaração vir lá de dentro como um eco da sua alma lembrando quem você é de verdade. Porque o eu sou não é só uma frase bonita, é o portal para a tua essência mais pura. É o botão de ligar da tua verdade. É o momento em que você para de se esconder atrás de máscaras e começa a viver com autenticidade, leveza e poder. Tá na hora de parar de buscar fora o que já pulsa aí dentro. Tá na hora de soltar os rótulos, os medos, as comparações. Tá na hora de assumir com todas as letras que você já é tudo o que precisa ser. E o mundo tá só esperando você reconhecer isso. Então vai lá, sem medo. Fala alto, com coragem, com alma, com brilho nos olhos. Eu sou. E deixa o universo se alinhar com essa frequência. Porque quando você diz eu sou com verdade, o resto se revela.